Olá! Bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o meu check-in de gastos, do meu cash stuff, do meu planejamento. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vem comigo! E antes de compartilhar os números, eu queria fazer um breve resumo de como foi esse mês de março. Foi um mês bem cansativo, bem exaustivo, a gente trabalhou muito. Meu esposo, principalmente, pelo menos uns 20 dias, ele trabalhou mais de 12 horas por dia. Então, assim, foi bem cansativo, trabalhou de sábado e domingo. Então, por isso, financeiramente falando, foi um mês de muitos gastos, né? Principalmente nessa parte de imprevistos, onde a gente teve que usar muito aplicativo, né? Muito iFood para se alimentar ali, para ser uma coisa mais rápida, uma coisa mais de imprevisto. E também na questão de transporte, porque a gente acabou gastando mais gasolina para ir e vir, e eu também para buscar minha filha na escola, porque ele estava trabalhando, então precisava gastar, né, como transporte público ou de Uber para buscá-la na escola. Então, financeiramente falando, foi um mês que a gente gastou bastante nessas duas categorias, e agora eu vou mostrar aqui para vocês detalhadamente. Então, vamos começar pela categoria de alimentação. A gente tinha estimado gastar R$2.000. Lembrando, para quem é novo aqui no canal, que essa é uma estimativa de gasto, tá? Aqui em alimentação, na verdade, a gente pode considerar como mercado, tá? Não é só alimentação, é higiene, produtos de limpeza da casa, é basicamente ali tudo, tá? Então, a gente tinha estimado gastar R$2.000, mas a gente gastou R$1.697,93. Então, aqui a gente conseguiu economizar um pouco, 2.000 menos 1.697,93. Então, aqui a gente ficou positivo 302,07. Porque também, né, a gente trabalhou muito, então a gente saía de casa às 5 horas, retornava para casa, assim, depois das 7 da noite. Então, a gente tava muito cansado para até ir no mercado, tá? Então, às vezes eu dava ali dinheiro para minha mãe ia no mercadinho do bairro ali mesmo e comprava uma banana, uma batata, um tomate, algo assim que tava precisando. E aí, quando dava, num dia, assim, no intervalo, a gente comprava mais coisas de supermercado. Mas, no geral, eu acredito que foi por isso, tá? A gente usou ali bastante do nosso estoque de comida mesmo, comida, assim, do grosso que tinha em casa, né? Arroz, feijão, macarrão, essas coisas. E aí, por isso que a gente conseguiu economizar, tá? Então, aqui no nosso binder, a gente tem que ter em alimentação R$302. Então, vamos ver. 100... 120, 40, 60, 80, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2, 4, 6, 8, 10, 302. Então, aqui a gente tem esses 302 que eu vou deixar aqui. A próxima categoria, que é transporte, como eu disse para vocês no início do vídeo, foi uma categoria que a gente gastou bastante, porque a gente mora distante do trabalho. Então, eu coloquei essa média aqui de vir trabalhar de segunda a sexta, que é mais ou menos o nosso horário. Só que muitas vezes, pelo menos 2 semanas, meu esposo trabalhou de domingo a domingo. Então, esses 2 dias a mais acabou ultrapassando aqui, tá? E sem contar que eu também tive que buscar minha filha na escola. Então, era um gasto que também não estava previsto, né? Porque era o meu esposo que pega ela. Então, como eu tenho que pegar o ônibus ou Uber, né? Então, depende ali do dia, né? Eu ia de Uber ou de transporte público, eu coloquei aqui, eu ultrapassei, né, esses 1.100 que eu tinha estimado. Então, nesse mês de março, a gente gastou 1.223,39. Então, 1.100, que era a nossa expectativa de gastar, a gente gastou 1.223,39. Opa! 1.223,39. Então, aqui ficou negativo 123,39. Mas a gente tinha positivo 302,7. A gente ainda continua positivo em 178,68. Então, dos 302 que a gente tinha aqui, a gente vai retirar 123. Eu vou retirar 124 só para ficar certinho, tá? Então, 100 e 20, 22, 24. Então, esse 124 aqui do transporte, né, do combustível ali do carro, do transporte público, do Uber, enfim, a gente vai retirar daqui. Na categoria de lazer, a gente tinha estimado gastar R$420, e eu confesso que esse dinheiro a gente usou ali quando deu, né? Por exemplo, às vezes meu esposo precisou trabalhar até mais tarde, a gente pediu uma pizza para entregar lá no trabalho dele, enquanto a gente estava ali, né, em um intervalo, a gente comia.
A gente conseguiu ir no cinema, tá? A gente assistiu Os Farofeiros 2, muito legal. Foi, assim, o único momento de lazer que a gente realmente conseguiu, tá? E o nosso lazer nesse mês foi nesses intervalinhos, sabe? A gente saía do trabalho e ia tomar café na padaria, sabe? Assim, meio sujo mesmo. E esses foram os nossos momentos de lazer. Acabou ultrapassando também, tá? Por essa questão, a gente meio que pedia para comer no trabalho. E aí eu fiquei um pouco perdida de quando eu considerava imprevisto ou quando eu considerava lazer. Então teve algumas coisas que a gente comeu no trabalho que eu considerei como lazer e eu acho que por isso que também ultrapassou. Tá bom? Então aqui a gente tinha estimado gastar R$420 e a gente gastou R$494,79. Então, 420 menos 494,79 ficou R$74,79 negativos. Lembrando que esse daqui também é o lazer das crianças, é o lazer de toda a família, tá? Não é só o nosso lazer ali de R$420, é o lazer da família inteira. Então, aqui a gente ainda estava positivo 178,68. Então, a gente ainda continua positivo, desculpa. Então, aqui, desse dinheiro, a gente vai retirar R$74, que é do lazer. Então, 20, 40, 60, 70 e 4. 2, 4. Então, esse 74 a gente vai retirar, que é da categoria de lazer. A próxima categoria é a nossa categoria de imprevistos, que foi basicamente onde tudo aconteceu. A gente gastou muito de imprevisto. Muito, muito, muito. Porque meu esposo, ele gastou com comida, basicamente, tá? Todo o nosso imprevisto ali foi com comida no início. Às vezes ele tinha que pedir uma marmita, às vezes ele queria... Porque imagina, né? Você trabalhar, você sai de casa às 5 e volta às 7. E aí, às vezes, ele só levava uma marmita, né? Pra comer ali na hora do almoço. E muitas vezes também, a gente chegou muito tarde em casa que não dava pra arrumar comida, tinha que ser uma coisa... mais rápida, e aí pro outro dia ele acabava tendo que comprar uma marmita. Enfim, gente, foi muitos imprevistos. Além do que, minha filha ficou doente na última semana também. Ela pegou uma gripe, aí atacou a sinusite, e aí ela ficou ali com o olhinho bem inchadinho, com bastante secreção. Enfim, foi tudo isso, né? Foi um conjunto de coisas. E aí, por isso que a gente ultrapassou tanto nessa categoria de imprevistos, tá? Foi basicamente com questão de saúde e principalmente com questão do trabalho do meu esposo, que a gente gastou bastante nessa parte de alimentação dele. Então, aqui a gente tinha estimado gastar R$200 e a gente gastou R$438,73. Sim, gente, mais que o dobro. Eu fiquei até assustada quando eu fui vendo esse número aumentar tanto, mas a gente não tinha mais o que fazer ali no meio do mês, né? Eu não podia deixar meu marido sem comida, e por mais que a gente tentasse ali se controlar financeiramente, né? Comprando coisas mais baratas, mas hoje o mais barato ainda é muito caro, porque assim, pelo menos onde eu moro, você comprar uma Marmitex, a mais barata é R$25, que é de frango. E isso sem considerar a taxa de entrega, tá, gente? É só a marmita, então é muito caro. Então, vocês imaginam, assim, gastar, que é o mínimo, assim, sei lá, R$30, né? Contando taxa de entrega. R$30 por dia, vezes 20 dias, olha quanto já dá, né? Então, é bem complicado. Então, por isso que a gente ultrapassou tanto, mesmo tentando evitar, mesmo tentando optar por coisas mais baratas. Então, aqui, a gente ficou negativo em 238,73. Só que a gente só tinha positivo 103,89. Então, aqui a gente ficou negativo em 134,84. Então, todo esse dinheiro que a gente estava positivo, a gente vai retirar. E ainda assim, a gente vai ficar devendo 134,84. A próxima categoria, que é a categoria de remédios, eu tinha estimado gastar 430, mas na verdade a gente gastou 463,79. Aqui, gente, ultrapassou porque eu fiz um errinho, tá? Eu tinha estimado que um remédio pro meu filho ia durar o mês todo, mas aí, por fim, depois que eu percebi que eu tinha feito, na hora de comprar, eu percebi que a medicação, eu fiz lá a quantidade que ele precisava tomar por dia pelo ml que vinha na embalagem, eu percebi que a gente ia precisar de 2 embalagens, não de uma. Então, por isso que ultrapassou aqui, tá? Foi um erro mesmo de cálculo ali meu, na hora de fazer o planejamento de gastos. Então, a gente tinha estimado gastar 430 e a gente gastou 463,79. Então, aqui a gente ficou negativo em 33,79, menos os 134,84 que a gente já estava negativo, a gente continua negativo em 168,63.
Na categoria de casa, a gente tinha estimado gastar R$ 110 com gás de cozinha, mas a gente gastou R$ 89,99. Esse valor aqui para retira, tá? Para entregar é próximo ali de R$ 100, mas como é um lugar que a gente é bem ali no centro, que a gente sempre passa, a gente prefere retirar. Então, por isso que ficou mais barato. A tomada, a gente precisa transferir lá uma tomada que tem de um só para dois. Só que como meu esposo trabalhou muito, a gente não conseguiu comprar essa tomada. Então, aqui a gente vai zerar, tá? Vai ficar zerado. Eu não vou colocar aqui R$ 50 positivo, porque não foi um dinheiro economizado. Foi um dinheiro que a gente não gastou. Então, por isso que eu não vou considerar aqui como um dinheiro economizado, tá? Talvez no próximo mês ou no outro eu coloque novamente pra gente arrumar essa tomada, né? Como nesse mês a gente não teve tempo, né? Não conseguimos parar pra fazer isso. Talvez entre pro próximo ou no outro mês. Então, aqui vai ficar zerado, porque não foi um dinheiro economizado. Então, aqui, a gente podia gastar R$ 110 e a gente gastou R$ 89,99. Então, aqui a gente ficou positivo em R$ 20,01. Vamos ver. Então, aqui na categoria de casa, é pra gente ter R$ 20 aqui em casa. R$ 20 certinho. Só que a gente ainda tá negativo, né? Então, menos 168,63. Opa! Menos 168,60. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, de novo. Então, R$ 20,01, menos 168,63. A gente ainda ficou negativo em 148,62. Então, esse dinheiro que a gente economizou já vai para nossa conta, para ficar, porque a nossa conta tá negativa, então a gente já vai abater aqui. Agora, na categoria de filhos, fralda, a gente tinha estimado gastar R$ 70, mas como eu mostrei no vídeo de comprinhas, a gente não comprou fralda, porque a gente ainda tinha um estoque bem grande. Eu comprei uma almofada para proteger a cabeça ali da minha filha no carro, tá? Eu gastei R$ 37,85, então R$ 70 menos 37,85. Aqui a gente ficou positivo em 32,15. O lencinho umedecido eu tinha previsto gastar R$ 50, mas a gente gastou R$ 59,77, porque é uma questão de estoque mesmo, porque tava muito barato. E aí eu comprei a mais já pra fazer esse estoque, porque aí no próximo mês provavelmente a gente não vai precisar comprar. Então aqui tinha 50, a gente gastou R$ 59,77, então a gente ficou negativo em 9,77. A festa de aniversário da minha filha... Não, aqui não. Agenda escolar da minha filha, R$ 35. Eu precisava comprar uma agenda nova pra ela. Então, a gente comprou e eu gastei R$ 29,99. Então, aqui 35 menos 29,99. A gente ficou positivo em R$ 5,01. O kit cueca do meu filho, né, ele tá desfraldando e a gente comprou umas cuequinhas pra ele. A gente pagou nesse kit com 10, R$ 32,99. Então, 35 menos R$ 32,99. Ficou positivo R$ 2,01. E as coisas da festa de aniversário da minha filha, a gente tinha estimado gastar R$ 50, mas a gente gastou apenas R$ 27,90. Então, 50 menos R$ 27,90, ficamos positivo em R$ 22,10. Agora eu vou somar aqui rapidinho para ver quanto que a gente ficou positivo. Mais 2,1, mais 5,1, menos 9,77, mais 32,15. Então, aqui a gente ficou positivo em 51,50, que é esse valor que a gente tem que ter aqui no nosso binder na categoria de filhos. Então, vamos ver aqui filhos. Vamos ver. 20, 30, 40, 45, 47, 49, 51. Certinho. Só que a gente tava negativo em 148,62. A gente ainda vai continuar negativo em 97,12. E esse dinheiro aqui a gente vai reservar para pagar isso que a gente ainda tá devendo. A próxima categoria, que é a categoria de diversos. Doação, a gente gastou R$ 102,90. Então, a gente ficou negativo em R$ 2,90. Aqui, eu doei uma cesta básica para a igreja e eu também ajudei uma amiga minha num Pix, numa rifa que ela estava fazendo. Então, por isso que passou um pouquinho. Recarga do celular, eu gastei R$ 15 para fazer a recarga. Então, a gente ficou positivo em R$ 5. Viagem para Canção Nova, a gente conseguiu fazer, foi um domingo que meu esposo não trabalhou, né? Ele trabalhou no sábado o dia todo e aí no domingo a gente foi, porque senão a gente não iria conseguir ir. E aí a gente gastou um pouquinho a mais, R$ 573,51. Foi porque a gente quis comprar algumas coisas ali na viagem, tá? Então, 550 menos 573,51. A gente ficou negativo em 23,51.
Aqui em itens da viagem, né, como eu compartilhei aqui pra vocês no vídeo de compras, a gente comprou boné e também comprou aquela bolsa de meio que de mergulho ali, de molhar o celular, né, de molhar não, né, não é pra molhar, de entrar com o celular na piscina pra não molhar e tudo mais. Então, a gente tinha estimado gastar nesses itens R$80 e a gente gastou R$70,90. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo que eu postei sobre as comprinhas, tá? É o último vídeo do mês, penúltimo vídeo do mês de março. Então, aqui a gente conseguiu economizar R$9,21. Aí, aqui, cueca do meu marido, a gente tinha estimado gastar 65, a gente gastou 53,14. Então, 65 menos 53,14. Opa, 53,14. A gente economizou 11,86. E aqui, meia, também, a gente tinha estimado também gastar R$65. E a gente gastou R$26,99. Então, menos 26, opa, 26,99. A gente ficou positivo em 38,01 centavos, tá? Então, foi isso. Agora, eu vou somar novamente tudo para ver quanto a gente ficou positivo. Mais 11,86, mais 9,21, menos 23,51, mais 5, menos 2,90. Então, aqui a gente ficou positivo em 37,67. Então, vamos ver aqui na categoria de diversos. 20, 30, 35, 37, certinho. Mas a gente ainda tava negativo. Então, menos 97,17. Então, a gente ainda continua negativo em 59,45. Então, esse dinheiro aqui vai voltar para bater na nossa conta negativa. Aqui na categoria de Ninas, livros e assinaturas, e eu tava pagando assinatura mensalmente da Amazon e também da Kindle, mas aí da Kindle eu tava lendo alguns livros que não eram que eu queria ler de verdade. E aí eu percebi que o valor da assinatura de R$20 por mês era mais ou menos o preço do livro que eu queria ler de verdade. Então eu cancelei a assinatura da Kindle e assinei a Amazon anual. Por quê? Porque ia aumentar muito a mensalidade, tá? Eu vou deixar aqui o valor, porque eu realmente não lembro, mas ia, assim, aumentar, tipo, acho que 50%, 60%, se eu não me engano. Então, eu achei mais interessante cancelar uma assinatura e pagar outra assinatura anual, por questão de valor mesmo, de reajuste. Então, aqui, na assinatura anual da Amazon, eu gastei R$119, tá? Então, por isso que ultrapassou tanto aqui, tá? É por uma questão mesmo de estratégia de economia, tá? A gente gasta agora para economizar depois. Então, aqui a gente... Desculpa, bati aqui na câmera. A gente podia gastar R$50, mas a gente gastou 119. Então, a gente ficou negativo em R$69. Então, aqui o que estava negativo vai continuar negativo, um pouquinho maior agora, de R$128,45. E aqui, gente, na nossa última categoria, que foi presente de aniversário, foi aniversário da minha amiga, e eu comprei um pijama pra ela, eu gastei R$87,90, então R$120 menos R$87,90, a gente economizou R$32,10, que é o que tem aqui, na categoria de presentes e aniversários. Então, vamos ver, 20, 10, 20, 32. Certinhos, 32 que a gente vai tirar daqui, porque a gente tá negativo. A gente tá negativo em 128. Opa, peraí que eu coloquei o sinal errado. Menos 128,45. A gente ficou ainda negativo em 96,35. Então, gente, aqui no nosso saldo, esse foi o nosso check-in de gastos. A gente ficou negativo em R$96,35. Ou seja, a gente ficou negativo no nosso cash stuffing, no nosso planejamento de gastos. Sim, gente, foi a primeira vez nesse ano que a gente ficou negativo no nosso planejamento. E é uma coisa que realmente acontece, né? Como vocês puderam ver, a gente teve bastante gastos ali na categoria de imprevistos. Em lazer também a gente ultrapassou, e principalmente aqui na questão de assinatura, que eu optei por gastar a mais, mas proporcionalmente fica mais barato no decorrer dos próximos meses. Então, aqui foi essa questão da assinatura, uma questão de escolha, e o resto ali foi de administração. Foi, né, a gente tentou ali gastar o menos possível, mas quando o orçamento tá bem certinho, qualquer coisa que passa já fica negativo, né? Aqui a gente ficou negativo em R$96, o que, se você for pensar no montante, não é tanto dinheiro, mas ainda assim vem aquele sentimento de frustração de ter ficado negativo.
Esse valor a gente vai tirar da nossa reserva ali, né, da nossa reserva financeira, porque ultrapassou mesmo, tem, né, não tem muito o que fazer nessa questão. A gente fica um pouquinho frustrada, a gente fica um pouquinho triste, mas é uma coisa que acontece e a gente sabe que vai acontecer. A gente não quer que aconteça, mas a gente sabe que é natural e que é sempre possível de acontecer. Mas agora que fique atento, né, para os próximos meses, para a gente tentar administrar de uma forma melhor, né, aprender com os erros e fazer no próximo mês um mês melhor e um mês que a gente consiga ficar no positivo, tá bom? Eu quis trazer aqui esse vídeo, mesmo sabendo que ia ficar negativo, mesmo sabendo que, né, as pessoas podem falar assim, olha, né, o planejamento dela não é tão bom, né, que a gente sabe, né, que tem pessoas que infelizmente só esperam o nosso erro para apontar. Então, mas eu quero trazer e eu vou continuar trazendo, mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando eu tento fazer todo o planejamento e ainda assim eu esqueço de alguma coisa, como foi na questão do remédio, eu não me atentei para a quantidade, não me atentei que ele iria precisar de 2 frascos ao invés de um, e tipo assim, cada frasco são R$ 94, então assim, são coisas caras, né, são coisas que eu não poderia esquecer e que eu esqueci e tá tudo bem, tá? Como eu disse no vídeo anterior, a gente se culpa muito, a gente se cobra muito, a gente é muito cruel com a gente mesma, né? E quando é outras pessoas, a gente é muito compassivo. Então, que a gente possa ter esse mesmo carinho com os outros que a gente tenha com a gente mesmo, né? Porque erros e planejamentos errados e gastos excedentes e imprevistos vão acontecer a todo instante, em todo mês, e a gente só precisa ali saber administrá-los e continuar, né? Eu acho que uma grande mensagem desse vídeo é continue, sabe? Mesmo cansado, mesmo não trazendo os resultados que você queria, de qualquer jeito, continue, tá? Então essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo tendo ficado negativo, mas eu sei que é coisas que vocês também vão se identificar, porque acontece aqui, acontece aí, acontece em todo lugar, e tá tudo certo, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!